amigos, amigas, elucidações agora para todos nós. Hoje nós vamos até a cidade de Araguari, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, cidade maravilhosa, cidade sorriso. Hoje nós vamos falar com o professor Publio Calixto de Paula. Ele já teve várias participações aqui nas elucidações e hoje mais uma vez trazer para nós uma mensagem maravilhosa. Atenção para o tema: contribuição do Espiritismo na atualidade. Tema importante, vamos trabalhar esse tema. E o professor Publio, que é estudioso, ele é um bambambam da doutrina espírita, um estudioso, ele é realmente uma pessoa maravilhosa, um estudioso da doutrina. Ele é diretor de uma editora espírita, depois ele vai falar nela, e esse tema vai nos ajudar muito. Publio, seja bem-vindo. Olá, Mauro, queridos amigos aí da técnica das elucidações espíritas e a todos os nossos amigos que nos ouvem e assistem nesse momento. É um prazer, Mauro, poder trocar aqui com você nesse esforço de tantos anos. Você se dedicado trabalhador na divulgação da doutrina e também nas diversas outras atividades políticas. Publio, você levanta aí para nós uns 10 minutos falando da contribuição do Espiritismo na atualidade. Depois a gente começa a fazer pergunta para você, tá bom? Olá, Mauro. Olá, meus amigos da técnica e toda a audiência do programa de Elucidações Espíritas. É um prazer para mim retornar aqui a esta emissora, a esse programa. Mauro, que é um dedicado trabalhador da doutrina espírita, da divulgação do espiritismo, tanto quanto do trabalho no bem na cidade de Uberlândia, onde ele é incansável. É um prazer para nós. O Mauro nos pede para falar a respeito da contribuição da doutrina espírita para a atualidade. Para dizer a verdade, o espiritismo é uma doutrina que caminha atual. Em qualquer momento que nós buscarmos as suas páginas e buscarmos a codificação, as obras fundamentais que foram organizadas por Allan Kardec do ensino dos Espíritos, nós vamos ver o quanto que o conjunto de informações e revelações que os Espíritos trouxeram ali, estão atualíssimos para a nossa realidade, para as nossas necessidades do dia a dia. Nós podemos elencar na própria colocação do codificador e dos Espíritos superiores, ensino é contido, que o objetivo principal da doutrina espírita é a renovação social da humanidade, ou seja, fazer uma transformação de base, partindo de dentro para fora. É claro que aí, nesse sentido, e a doutrina contribui eficientemente nessa direção, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar conscientes do que somos, de onde viemos, para onde vamos, porque estamos na Terra. Qual é a razão da dor? Porque é esse estado de consciência plena que a doutrina espírita ou o ensino dos Espíritos nos oferece, esclarecendo-nos a respeito de todas as principais perguntas milenares, das quais a própria ciência e as religiões muitas vezes não conseguem reter respostas concludentes a respeito desses temas julgamentos. É assim que a doutrina espírita vem nos posicionar como espíritos encarnados, que somos convidados no proscênio da encarnação, no proscênio da vida material, nós fazermos o trabalho de autoeducação,
e também contribuir com a melhoria do meio onde nós vivemos. Mauro, aqui nos bastidores, enquanto a gente falava, a gente comentava sobre o tema, ele chegou a mencionar que fora da caridade não há salvação. E esta é a última máxima eminentemente espírita, porque estabelece a base da salvação no exercício do amor, no exercício da atenção que nós dispensamos ao meio onde vivemos, aonde somos chamados a contribuir diretamente. Às vezes alguém pode dizer assim: mas qual é a minha missão? Essa pergunta é uma pergunta corriqueira. Muitas vezes nós queremos associar a palavra missão a verdadeiro pouco de abnegação, como os de Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Paulo Franco, Martin Luther King e outros espíritos denotados que tiveram realmente um papel praticamente internacional no exercício da sua humanidade. Mas nós estamos aqui no nosso colóquio, Elucidações, querendo tratar da nossa missão na estatura de cada um de nós. É claro que no exercício do nosso cristianismo, no exercício da nossa caridade, no exercício da nossa cidadania, nós podemos galgar degraus que talvez nos levem a determinados destaques. Mas está inserido no ensinamento de Jesus. Porque quando Jesus pediu para nós brilharmos a nossa luz, ele continua o ensinamento dizendo para que as nossas boas obras sejam vistas diante dos homens e seja glorificada a paz. É claro que não é para glorificar a gente. Aí, na nossa missão, qual é a minha missão? A primeira coisa para nós descobrirmos isso é olhar quais são as nossas habilidades. Onde Deus me colocou? Com quais ferramentas Deus me apropriou? Quais são os dons que eu possuo? Com a licença dos nossos amigos, eu, por exemplo, sou uma pessoa que nasci em uma família muito envolvida com o setor cultural, com o setor educacional. Desde a minha infância, eu vejo festas de teatro, eu ouço músicas com ênfase na música erudita, eu vejo livros, leio livros, vejo publicação de livros. Então, bem jovenzinho, o Mauro, inclusive, disse que nós temos uma editora. Então, desde jovenzinho, eu abri uma gráfica. E aí, com todo entusiasmo, publicar livros, mensagens, e também passei a fazer a nossa pequena indústria tipográfica, isso lá nos idos de 1983, passei a fazer disso a minha profissão. Então, logo, em 84, nós abrimos a tipografia comercial. E aí, a partir desse trabalho, eu pude contribuir com a divulgação da doutrina espírita, sempre espírita de terço. Também tínhamos atividades sociais, sempre tivemos até hoje. Enfim, eu me formei com uma licenciatura de português em lei, dei aulas por 10 anos de espanhol, também sou habilitado. Então, nós perguntamos onde que nós podemos contribuir, qual é a minha missão. Hoje eu sou, ademais de proprietário da editora, ampliamos as nossas ações na direção de um projeto social de música. Sou diretor de um teatro, de um edifício de escola. Aí alguém pergunta, qual é a sua missão? Eu acho que eu vou ser médico. Quer dizer, você nasce com peixada na mão e vai fazer um outro serviço em outro lugar. Viu isso? Essa habilidade é uma
segunda habilidade, ou uma terceira habilidade ali muito próxima. Mas nós somos nós não somos vacinados com o nosso ego. Nós deixamos o nosso ego falar. Então, às vezes, queremos ser Chico Xavier, queremos ser Paulo Franco. E é claro que esses missionários, homens ou mulheres, eles são as nossas inspirações. E aí, então, é claro que a doutrina espírita, nesse contexto, entra dando-nos essa lucidez, porque o ensinamento do Espiritismo, quando nós estudamos Allan Kardec e falamos, Allan Kardec é o ensino dos Espíritos que ele organizou. Então, quando nós estudamos as obras fundamentais, nós aprendemos a usar a lógica, o bom senso, nós aprendemos a ter uma linha de raciocínio e deixar essa linha de raciocínio descer para o coração, como dizia Chico Xavier. Então, a contribuição do doutrina espírita ela é muito ampla, começando nesse limiar da nossa atuação pessoal, no mundo onde nos encontramos, começando na família, depois no nosso profissional, no círculo das ações sociais que nós praticamos. Agora, é claro que Deus nos coloca onde nós precisamos ter mais frutos. Então, ao exercer a nossa cidadania, ao darmos ação às nossas atividades, nós vamos desempenhar papéis na sociedade. E aí, nesse meio onde nós vivemos, nós precisamos ter uma postura transformadora, não coercitiva, não julgadora, não uma postura de sensor enérgico no sentido pejorativo que a palavra possa ter. Nós precisamos cuidar, porque se por um lado as obras fundamentais e o estudo de Allan Kardec nos ajudam a raciocinar, Jesus vem junto como sendo a porta que nós atravessamos, fornecendo esse raciocínio que pode ser muitas vezes muito fluido. Então, o espírito, ele não é gelado, insensível, sobretudo quando se trata da passagem de familiares nossos ou de eventos que são verdadeiramente criminosos ou comoventes, que acontecem não só na nossa nação, não só na nossa cidade, mas que nós testemunhamos ou presencialmente ou através da gente. Então, a medida veio para nos posicionar face à sociedade, a fim de que nós possamos exercer a nossa cidadania, que utilizando-nos da capacidade intelectual, nós vivemos a nossa capacidade oral. Pablo, é interessante o tema contribuição da doutrina espírita na atualidade. Mas quando você fala, o que a doutrina espírita pode contribuir? O espírita tem que ser uma pessoa bondosa, generosa, é aquele espírita que contribui no momento, no trânsito, de não agredir seu semelhante. É através dos bons exemplos que a doutrina espírita e o espiritismo pode contribuir, porque a gente estudou e entende que devemos só amar e nunca agredir, e só perdoar. É isso que você quer dizer? Na verdade, você quer que eu troque isso em miúdos? Quando eu disse que nós temos que exercer a nossa cidadania, eu estou dizendo que nós temos que ser um espírito atuante em todos os ângulos da nossa atuação social. Inclusive, eu entendo que muito no movimento espírita nós interpretamos que nós precisamos fazer a caridade, o trabalho social, né, baseado na instituição espírita. Muitas instituições espíritas possuem trabalhos institucionais, não é? Como
lares de crianças, enfim, temos muitas atividades. Você mesmo é um grande incentivador da caridade, do amor para com aquelas pessoas com enfermidades ou com necessidades de tratamento mental. Hoje você me informa que está indo bastante na direção do idoso. Enfim, existe todo esse trabalho, que é um trabalho institucionalizado. Mas como cidadãos, nós temos que colocar em prática o nosso conhecimento, seja nesse comportamento moral, na tolerância, na paciência, no dia a dia, que ocupar esse espaço dentro da nossa sociedade. E nós temos um CPF, nós temos uma responsabilidade civil, nós respondemos por nossa atuação, mas muita coisa passa por certos caminhos, porque nós não exercemos a nossa cidadania. E aí você me pergunta, então o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, no nosso país, que é um país democrático, nós temos muitas ferramentas para que a sociedade civil no cumprimento das leis em relação à aplicação dos recursos públicos. Então, nós podemos ter voluntários no Conselho da Criança, no Conselho do Idoso, nós podemos participar de discussões e contribuir com estudos com determinadas circunstâncias da nossa cidade, do nosso bairro, enfim, atuar de maneira eficiente, não só, claro, cobrando das nossas autoridades, do homem que nós elegemos, que vão nos representar, mas também fazer a nossa parte. Então, quando nós exercemos na Casa Espírita a atividade institucionalizada da caridade, é muito importante. Mas nós, diariamente, transitamos na sociedade, transitamos na via pública e participamos do cotidiano dessa sociedade. Então, aí desse contexto, nós precisamos ter espírito, colocar em prática aquilo que aprendemos no Espiritismo. Seria mais ou menos assim, então, Públio. Eu estudo a doutrina espírita, frequento uma casa espírita, e agora preciso colocar em prática tudo que eu aprendi. Dentro da sociedade, local onde eu trabalho, local onde eu sou empregado, onde eu vou ser dirigente, dentro da empresa. Como empregado, como empregador, funcionário público, como cidadão, como... exatamente. Nós podemos exercer... Porque, veja bem, às vezes a gente fica muito dentro dos muros religiosos, mas a verdade é que eu falo religioso da instituição, que é a institucionalização, né, da religião, daquele espaço. Mas a verdade é que a gente é muito mais espírita fora do centro espírita do que dentro do centro espírita. Exatamente. Ser dentro do centro espírita é muito fácil. É muito fácil. Então, nós realmente precisamos avançar e contribuir com a sociedade, levando a nossa contribuição, a nossa visão, não é? Porque é claro que existem cargos, vamos dizer assim, em todos os setores da nossa sociedade que são técnicos, mas de cargo técnico isso não tem salvo a gente de determinadas situações que são dramáticas, onde predomina o egoísmo, predomina o desamor, predomina o interesse pessoal. Então, é claro que, atuando como espíritas, nós vamos ser uma voz que se levanta em qualquer setor, em qualquer circunstância. Nós vamos ser uma voz que se levanta para lembrar dessa humanidade, lembrar dessa utilização de recursos. Enfim, em qualquer lugar que nós formos, podemos brilhar a nossa luz. Não com presunção, não é que nós estamos falando de presunção,
mas de sermos cristãos, sermos verdadeiros homens de bem, como o Evangelho nos fala. Você que apoia tocar em mim, a mensagem do homem de bem lá no capítulo 17 do Evangelho é uma aula de cidadania. Então, seria colocar em prática o que aprende na doutrina, porque o espírito é muito estudioso, estuda muito, mas não pode ser aquele indivíduo apagado dentro da sociedade, precisa levar para frente, né? Sem ideologia religiosa, o conhecimento que ele adquiriu, de valores, de conhecimento para levantar um grupo de pessoas através de tudo que aprendeu. Uma vez, participando de um trabalho de pós, eu vi o professor falar, eu falava para minha colega, aquele cara ali é espírita. Que isso, Maurinho? Acho que não é. Ia conversar com ele, ele dizia, mas por que você sabe? Pelo conteúdo que ele joga dentro da sala de aula, né? Então, tem muito conteúdo, né? Porque a doutrina espírita não fica só ali ligada a doutrina espírita é ciência, né? É filosofia, é religião. Então, é baseado nisso que a contribuição da doutrina espírita na atualidade, das pessoas que frequentam a casa espírita, que se diz espírita, é muito grande. Não pode ser aquele espírito apagado, né, pô? Aquele indivíduo apagão, lamento, morosidade. Mas sabe o que acontece, Mauro? Eu penso que isso tem a ver, assim, também com a timidez, não é? Porque às vezes a gente confunde muito. Porque eu sempre fui tímido, eu sempre fugi de certas responsabilidades, inclusive de visibilidade. Porque não é contraditório o que eu estou falando. A verdade é que às vezes a gente foge realmente de aparecer, mas há uma interpretação errônea com relação a isso. Se o próprio ensinamento de Jesus, no imperativo, manda que a gente brilhe a nossa luz, para que as suas boas obras sejam vistas diante dos homens. Porque a gente fala que o mal predomina, a gente fala lá, igual está lá na questão 932, que os bons são tímidos, mas os maus são atrevidos. E esse espaço a gente está enfrentando. Mas ninguém disse para a gente pelejar, fazer revolução armada, sair destruindo o mundo. Nós temos que simplesmente nos posicionarmos no bem, no caminho dos meios e exercer esse papel. Aí alguém vai dizer assim, mas o público quer aparecer. Olha, a pessoa pode fazer a leitura que ela quiser fazer. O que interessa é o que para mim e o que o Cristo vem e vê realmente. Qual é a minha intenção? A gente pega o livro disso. Das 1.019 perguntas, 500 falam de intenção. A intenção é tudo. Então, quem é que julga a intenção? Porque quando o indivíduo pode levantar para se defender, a maioria diria, mas eu não acredito. Então, isso não é problema. O que é importante é que nós, realmente, como a gente tenha a coragem da fé. E isso não implica em nós dar na nossa vida, esticar o pessoal, sabe? Nós estamos num momento em que predomina realmente a razão, mas por sim, o conhecimento, os debates, a diplomacia. Então, é claro que quando a diplomacia falha, a guerra. Pô, interessante que nós estamos vivendo um mundo, não sei, parece que a gente não, as pessoas estão muito mal educadas, né? E no trânsito, as pessoas estão muito nervosas, a agitação que está acontecendo no mundo. E seria bom então que a gente, onde a gente estiver, a gente trazer essa paz, né, no de nós. Eu tento trabalhar isso comigo de 24 horas. Eu não quero ser bravo. Então é interessante, a gente sabe muito, mas não consegue colocar em prática também, né? Tem essa dificuldade, né? A gente aprende, ouve a lição do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e a gente falha na prática. Então, a contribuição seria a gente falar com amor, com mansidão, sem agressão. Porque hoje nós estamos agredindo uns aos outros, assim, no trânsito, na fila, em qualquer lugar. Como é que faz? Parece que a pessoa ficou
Parece que os pais deixaram de educar os filhos. O espírita também precisa ser educado, né? Nós precisamos dar exemplo de educação. Eu tenho falhado nessa parte. Eu sempre me cobro e estou sempre falhando. Sabe o que aconteceu essa semana que passou? Nós recebemos a visita de uma autoridade aqui de Araguari, lá no projeto do violoncelo. E as crianças estavam lá tocando com a autoridade emocionada e tal. Aí ela pegou a palavra, na hora que os meninos pararam de tocar para ela, e ela virou e falou assim: nossa, mas vocês devem viver aqui numa paz e tal. E o público, essa calma. Para ela, eu falei assim: menino, você está enganada. Você está enganada. Eu sou bravo, mas eu faço isso com amor, de verdade. Porque não é o menino, nós temos lá 16 crianças. Menino, eu fico pensando numa escola de 300, pelo amor de Deus. Então, não é que você vai falar: meu filho, meu irmão, mas não pensa, né? Então, assim, equilibrar energia e amor é um exercício. Nós estamos na escola, a gente não pode ficar frustrado, sabe? A gente tem que ter consciência. Você fala: eu não consegui. Vai conseguir, vai tentando, não para. O que acontece é que a grande maioria dos espíritas, olha, está terrível. Ele fala assim: vou largar para outra encarnação. Isso é o cúmulo do absurdo. Falar que vai largar para outra encarnação, vai cair lá no planeta, não sei aonde. Porque a gente está todo mundo. Eu estou careca aqui, eu só tapei. A gente é careca de saber que está na transição. É careca de saber que eles vão ser convidados a sair daqui. Aqueles que não passarem na linha de corte. Nós não sabemos onde falta linha de corte para tirar os espíritos. Na próxima existência. O Paulo não dá. Aí Paulo de Tarso fala assim: de espíritas são os trabalhadores da última hora. Olha, mas são os trabalhadores. A maioria está falando: não, eu quero descansar e tem direito. É mesmo. Mas os trabalhadores da última hora chegaram na última hora e nem falou que foi às 5 horas, 5h15, 5h20, 15 para 6. Que hora que termina a última hora? Nós não sabemos. Então, é hora da gente arregaçar as mangas e não pensar nisso. Mas é claro, aí vem o bom senso, aí tem o equilíbrio. A gente também tem que pensar se a nossa saúde é assim, é assada. Nós temos muitos defeitos, temos compromissos. Então, é claro, nós temos que estar operosos também. E repetir a lição, Paulo. Por que é que não repete a lição, Paulo? Então não fica frustrado na hora que você publica no trânsito. Na realidade, a contribuição seria a gente estar passando para o nosso semelhante sem cobrar, né? Através dos atos nossos, do dia a dia. Exato. Porque você vai conversar com uma pessoa, ela é tão educada, aí você fala: nossa, mas que educação, que comprometimento com o trabalho. E eu acho que o espírita tem que ter comprometimento com o trabalho onde ele estiver, né? Se ele é um balconista, se ele é um técnico de enfermagem, se ele é um professor, tem que ter um comprometimento e transmitir tudo que ele já aprendeu ali para as pessoas. É a contribuição que a doutrina realmente tem a fazer, né? O espírito do século XXI, o que você me fala do espírito do século XXI? É aquele mais moderno? Século XXI, eu vou com Allan Kardec na mensagem O Homem de Bem. Aqui não estão reunidas todas as qualidades, mas aquele que se esforça por adquiri-las, no caminho está aquelas outras. O espírita, o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça por dominar as suas más inclinações. É aquele que todos os dias procura ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É só isso, é processo educativo. Nós estamos matriculados na escola. Nós somos educandos e educadores. Na verdade, ser espírito não quer dizer que ele é santo. É aquele que trabalha para dominar as suas más inclinações.
Se alguém achar que eu estou prestando, está literalmente enganado. É verdade. Ele é bonitinho, faz trabalho lá. Deus sabe as capotas que eu estou aqui dentro. É verdade. Então, assim, essa pandemia passou no público. A gente precisava... Como é que está o retorno das casas espíritas? Estão muito lenta? Como é que... Olha, tem isso, né? Acho que é o que nós estamos dizendo, né? Eu tenho o direito de descansar, eu agora já colaborei muito. Olha, aqui em Araguari, não sei o Fernando, viu, irmão? Mas aqui em Araguari, ou foi para a pandemia e ainda não voltou. A pandemia não acabou. E retornar ao trabalho é mais difícil que começar, né? Eu acho. Mas aí eu te digo, você viu que no começo no bastidor, a gente falou, eu te falei assim, que nós começamos a estudar na pandemia as obras fundamentais do Espiritismo. Olha, para vocês terem ideia, queridos irmãos e amigos aqui do Elucidações, que nós estamos agora na página 298 do livro Obras Póstumas. Ou seja, desde lá do início da pandemia, quando nós realmente ficamos muito limitados, com a instituição fechada, nós estudamos todas as obras da codificação. E eu falo isso com orgulho, mas não é nenhuma presunção, mas porque realmente nós não temos tempo de ficar parados e doentes, não é? É claro que existiram muitos dramas, muitas enfermidades no nosso círculo, na nossa família, muitas pessoas desencarnadas, mas nós não paramos um instante. Então, o convite de Jesus para o espírita é de trabalhar. Quando ele fala aí de pregai, mas pregai pelas obras. Isso é o que está lá em Tiago, não é? A gente tem que arrastar pelo exemplo. Por isso que ele diz que as vossas boas obras sejam vistas. É claro que não saiba a vossa mão esquerda que dê a direita, tem que funcionar mesmo nessa circunstância. Então a pandemia foi um chamado. Olha que foi um chamado para a gente aproveitar e ver a nossa fragilidade, mas a gente transformar e aproveitar enquanto nós estamos no corpo físico, fazendo acontecer esse mundo de regeneração, fazendo acontecer esse mundo de justiça social, fazendo acontecer essa solidariedade, essa fraternidade, essa igualdade que nós aprendemos desde sempre no sentimento de liberdade. Muito bem, eu quero agora fazer um convite às pessoas que acompanham em casa. Para você, meu amigo, minha amiga, você pode ser um voluntário do Núcleo Social Jesus Nazaré, uma entidade que atende pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais. A sua visita, as suas doações é muito importante. Por favor, faça uma visita, leve as doações, marque uma visita pelo telefone 3235-8010, tem outro telefone também, 3235-3129. Marque uma visita e leve suas doações. Você pode ser um voluntário. Vamos colaborar, porque o bem é o melhor investimento nosso. Público, foi muito bom a sua participação. Em outros momentos você vem aqui para o estúdio, né, para a gente fazer frente a frente, né? E é muito importante essa comunicação sua. Você com o espírito de escola, né? Eu preciso ficar no banco. Eu tenho uma amiga minha que fala assim: Maurício, meu menino nasceu dentro do centro espírita praticamente, não saía da casa espírita. Você foi um desses, foi para a mãe na gestação para o centro espírita e até hoje continua. Meu avô, realmente, nosso lar foi um lar espírita, e isso foi uma grande responsabilidade e uma grande bênção também. Esquecer, a família toda espírita é um grande privilégio, privilégio que é muito compromisso. Eu acho que não seria, não vejo como privilégio, né? Eu vejo que certamente no espíritos, o grupo de espíritos que se reuniu, eles talvez tenham tido conhecimento anterior do espiritismo, né? Deu tempo, né? Meu avô nasceu em 1908,
Então, ele pode ter pedido anteriormente. No meu caso, que tive 66, né? Minha mãe tem 41. Então, nessa fase, certamente no mundo espiritual a gente já teve conhecimento da doutrina. Agora, uma bênção, porque a doutrina, eu não consigo, Mauro, pensar em outro lugar. Se eu estivesse em outro lugar, talvez eu não tivesse tido os freios necessários, não é? E aí eu falo de freio, eu falo de freio, mas eu estou falando de algo, uma tragédia de educação. A doutrina é uma doutrina de educação, de educar o espírito. Então, eu acho que foi para mim uma escola e continua sendo maravilhosa. Quero voltar nas próximas vezes, se possível aí, ou se o senhor me chamar em outro lugar. Você acha que seria privilégio ou muita responsabilidade? Vir no lar espírita, toda a família espírita. É mais responsabilidade, né? Privilégio não existe, é responsabilidade, só responsabilidade. Tá certo. Agora, é uma parte boa, é uma coisa boa, é uma responsabilidade boa. Eu só vejo, não tem. Tá certo. Tá bom. Em outro momento você retorna, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço para você e toda a família de Araguari. Muito obrigado, um forte abraço a você. Muito obrigado, amigo, muito obrigado, amigos do Elucidações Espíritas. Eu conheci o Mauro num dia que nós viajamos para Belo Horizonte. Ele apareceu em Araguari. Eu preciso de você, volta de Belo Horizonte. Eu disse, quem é essa pessoa? Que loucura! Que época boa, hein, Bruno? Muito bem, um abração para você. Fique com Deus. Deus te ajude, sim. Um abraço. Gente, retornaremos em outros momentos, na semana que vem, com outro expositor de outra casa espírita. E fique com Deus, um forte abraço.